A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Abra a sua Bíblia agora comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, por favor. E nós vamos fazer a leitura do versículo de número 13. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 13. Quantos encontraram o versículo de número 13, digam amém. Está escrito assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Quantos creem nesta palavra? Diga glória a Deus. Leio pela segunda vez e a igreja escuta com toda atenção. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Minha gente, já sabemos que a tentação, ela vem do diabo. E qual é o objetivo do diabo ao nos tentar? Nos fazer cair. Ao contrário do diabo, Deus não tenta ninguém, Deus prova. E a aprovação é para o crescimento do crente. A tentação vem do diabo e é para destruir. A aprovação vem de Deus e vem para o crescimento. É de suma importância que você aprenda desde sempre a separar quando você está sendo provado, e essa prova vem de quem? De quando você estiver sendo tentado. A tentação vem de quem? A tentação vem do diabo. E é da tentação que é proporcionada pelo diabo que nós vamos falar na noite de hoje. Quem crê nesta palavra? Quem acredita que o Senhor falará conosco? Então eu leio e com fé você repete após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. Diga: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Você crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e para a palavra do Deus vivo, dê a maior, a melhor, a mais bela, a mais sincera e a mais verdadeira salva de palmas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, sobre cada vida que te aplaude, que te exalta, derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder. A tua palavra vai ser pregada e nós queremos mais uma vez na noite de hoje ouvir a tua voz. Que o homem diminua, que o Senhor cresça. Unge os meus lábios, fala através de mim, remove os bloqueios, desfaz as barreiras, tudo que queira atrapalhar. Envia a tua palavra com poder e autoridade, com revelação e ensinamento, para que possamos aprender a vencer todas as tentações do maligno. E assim, meu Pai, esta palavra estará produzindo resultado para o qual ela está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Digam graças a Deus. Sentem-se, por favor. A primeira coisa que eu quero destacar com você é que, por mais que você não queira, por mais que você não admita, a tentação é uma coisa que convive muito próximo de nós. Faz parte da nossa vida. E ainda que você não queira admitir, muitas vezes você foi tentado. Algumas você suportou. Você conseguiu vencer. Mas em muitas outras, a vitória não foi sua. A vitória foi de Satanás. Por quê? Porque Satanás é o tentador.
Quando nós lemos o texto de Lucas capítulo 4, está escrito a partir do versículo 1, que Jesus Cristo foi conduzido pelo próprio Espírito, o Espírito Santo, para o deserto para ser tentado. E tentado por quem? Tentado pelo diabo. E o texto diz, e vindo o tentador, porque além de ser chamado de adversário, de inimigo, de Deus desse século, de príncipe desse mundo, Satanás também é chamado de o tentador. E qual é o objetivo da tentação? De fazer pecar. Só que tem um porém. A tentação é uma armadilha tão bem elaborada pelo diabo, que ele nunca vai propor algo que aos olhos pareça ser algo ruim. Tudo aquilo que é tentação, Satanás tem uma capacidade de confundir a mente da pessoa. E se você ler comigo o que diz aqui, em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 11, a palavra vai dizer que Satanás se disfarça de anjo de luz, para te enganar. Jamais ele vai mostrar a sua face, até porque, se o diabo mostrasse qual seria a sua real intenção, absolutamente ninguém iria cair. Então ele não pode se apresentar como ele é, digamos assim. Ele não pode revelar a sua intenção. Ele tem que te atrair. Ele tem que chamar a tua atenção com algo que vai ser bom aos teus olhos, com algo que vai ser bom aos teus ouvidos, com algo que vai satisfazer o teu ego, a tua vontade, a tua carne. Tanto que Paulo diz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura, tem tradução que está escrito, se disfarça de anjo de luz. Pode parecer uma coisa muito bela, muito prazerosa, muito boa aos seus olhos, mas o diabo pode estar aonde? O diabo pode estar por trás. Seja uma situação que ele prepara, seja uma pessoa que ele usa, seja muitas outras circunstâncias que o diabo disfarça e te atrai. E como diz a palavra, movido pela concupiscência da carne e movido também pela concupiscência dos olhos, e quando não há discernimento, muita gente cai, muita gente é enganado. É tão sério essa questão da tentação, que todo mundo aqui sabe orar o Pai Nosso, não sabe? Todo mundo sabe orar o Pai Nosso. Só que às vezes a gente não foca no detalhe daquela oração. E uma das coisas que Jesus ensinou quando estava falando a respeito do Pai Nosso, foi que nós devemos pedir a Deus para não cairmos nas tentações. E não nos induzas às tentações, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Para não ficar só nas minhas palavras, abra em Mateus capítulo 6, até porque eu quero que você anote no livro de estudos. Você vai colocar assim: Jesus ensinou, embaixo. Primeiro, que nós devemos pedir ao Pai para não nos deixar cair em tentações. Mateus capítulo 6, versículo 13. Quantos encontraram, digam amém. Mateus 6, versículo 13. Eu não vou fazer a oração inteira do Pai Nosso, eu vou ler somente esse versículo, tá? Jesus disse assim, e não nos induza à tentação, e não nos deixe cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Presta atenção. A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Jesus não estava dizendo que nós temos que orar o Pai Nosso todo dia. Jesus estava dizendo que deveríamos orar daquela maneira. E se você concordar comigo que oração é uma coisa que eu tenho que fazê-la todo dia, e se Ele deu um modelo de oração, e se Ele diz que nós temos que pedir a Deus para Deus nos ajudar a não cairmos na tentação, o que é que eu aprendo? Todo dia eu tenho que pedir a Deus para não cair nas tentações. Por quê? Porque Jesus nos mostra que todos os dias Satanás, o tentador, irá nos tentar para que nós venhamos cair. Repita comigo: e não nos induzas às tentações, mas livra-nos do mal. Além disso, Ele nos mandou também vigiar. Abra comigo em Marcos, no capítulo de número 10, por favor. Aliás, capítulo 14, minha gente. Marcos, capítulo de número 14. Quem encontrou Marcos 14, diga glória a Deus. Versículo 38. Acharam aí? Vigiai e orai. Pegou aí a visão? Vigiai e orai. Para quê, minha gente? Para que não entreis em tentação. Por quê? O Espírito, na verdade, está pronto. Esse Espírito está escrito com E minúsculo. Se refere a qual Espírito? O seu. E por que Jesus disse que o nosso Espírito está pronto? Porque foi Deus que deu, e Deus não dá nada faltando. Não está escrito que o Espírito volta para Deus que o deu? Quem foi que colocou esse Espírito em você? E Deus não entrega nada faltando, Deus entrega tudo pronto. Ou seja, o teu Espírito está pronto, porém a carne é o que, minha gente? A carne é fraca. E tem gente que usa isso aqui para se desculpar, né? Para que ela venha massagear o seu próprio ego, para mentir para ela mesma e para tentar justificar o erro dela. Cair porque a carne é fraca. Foi Jesus que disse. Tem gente que ainda diz, né? Se Jesus disse que a carne é fraca, não sou eu que vou dizer o contrário. Só que quando a pessoa ela quer usar um texto da Bíblia para justificar o erro dela, ela sempre tira de contexto e ela sempre omite uma parte do texto. Jesus disse que a carne é fraca, é fato, mas Ele mandou vigiar e orar. Se a pessoa caiu e deu a desculpa que a carne era fraca, é porque ela não estava em vigilância e muito menos debaixo de oração. Quem está compreendendo? Nós lemos palavras de quem? Palavras do próprio Cristo, que nos mandou pedir: Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E ainda disse: orem e vigiem. E o que é vigiar, minha gente? Vigiar é estar atento, é olhar com atenção, é olhar com cuidado, é ficar alerta de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Porque enquanto muitos estão nécios, loucos e desapercebidos, o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E a arma que ele usa é preparando uma armadilha, é preparando algo para nos fazer cair. Mas se nós orarmos, se nós vigiarmos, Satanás não terá poder contra nós. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Eu quero compartilhar com você agora algumas ações que o diabo faz, ou algumas circunstâncias que o diabo usa para poder nos tentar. A primeira delas, eu quero que você anote, é que o tentador virá quando você estiver só. Repita comigo: o tentador virá quando eu estiver só. E eu estou falando só mesmo, literalmente, tá, pessoal? Literalmente. Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 15.
Deixa aberto aí Provérbios capítulo 15. Quando a pessoa está só, ela pode pensar: posso falar porque ninguém está ouvindo. Posso fazer porque ninguém está vendo. E qual é a mentira do diabo, hein, minha gente? Se ninguém está vendo, não tem problema em fazer. Porque qual é a nossa preocupação? Fazer um mal feito e alguém ficar sabendo daquele mal feito. E quando a gente peca, é um mal feito tanto para conosco, porque você quando peca, peca contra você. Se essa ação prejudica alguém, você está pecando contra alguém. E principalmente, você está pecando contra quem? Contra Deus. Ninguém está vendo, não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo, não tem problema. Ninguém vai ouvir, ninguém vai saber, ninguém vai ver, não tem problema. Porém, você pode até esconder de alguém, mentir para você, porque você está mentindo para si próprio, mas tem um que está vendo tudo. Porque como disse Salomão aqui, Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Se alguém aqui já caiu em uma tentação, seja ela uma tentação pequena, seja ela uma tentação maior. Quando eu digo maior, não que pecado tenha tamanho, mas é a proporção ou a gravidade daquilo que você fez. Deus viu tudo. Você caiu porque acreditou no que o diabo disse que ninguém estava vendo? Ou faz porque ninguém vai saber? Vai ser bom, vai ser prazeroso? É só essa vez? Faz quanto tempo que você não sente isso, esse prazer em você? O que custa, uma vez só não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo. Teu esposo não vai ficar sabendo, tua esposa não vai ficar sabendo, teu filho não vai ficar sabendo, teus amigos não vai saber, o povo da igreja muito menos o pastor. Mas Deus sabe de tudo. Amém, pessoal? Deus viu tudo, pessoal. Imagina a vergonha. Deus vendo aquele mal feito que a gente acaba fazendo. Deus está vendo ali. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que nós façamos, porque ainda que ninguém veja, o principal de todos vê. Quem é? É Deus. E para reforçar isso, abra no texto de Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E por que que isso é uma batalha espiritual, hein? Porque no fundo nós não queremos. No fundo nós não queremos. No fundo, minha gente, nós não queremos fazer aquilo. No fundo nós até lutamos contra aquilo. Até lutamos contra aquilo. Mas às vezes perdemos a batalha. Quem encontrou Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. E Jesus disse que não há nada oculto que não seja revelado. Antes, todas as coisas estão nuas, ou seja, estão à mostra e patentes aos olhos daquele com que temos de tratar, aquele que nós vamos ter que nos apresentar. Que vergonha nós vamos passar de muitas coisas que fizemos, né? Mas a vergonha será maior se esses malfeitos for depois da nossa conversão, entre aspas, né? For depois que a gente entregou a vida para Jesus, porque antes
Não tem relevância nenhuma, a própria palavra diz. O tempo da ignorância, o Pai e o Senhor não levam em consideração. Imagina, poxa, nessa época aí eu já ia na igreja. Até Santa Ceia eu tomava, já era batizado. Mas o diabo ficava no meu ouvido e eu acabava caindo porque eu acreditava que ninguém estava vendo. Nunca esqueça. Satanás, ele vai colocar um desejo no seu coração. Ele vai falar algo ao seu ouvido. Ele vai preparar assim uma circunstância, uma situação que vai te atrair. Se for errado, se você for pecar contra seu caráter, porque antes de tudo, nós temos caráter. Sim ou não? Nós temos caráter, nós temos uma índole. Nós temos uma imagem para preservar. O problema do pecado oculto é como ninguém vai ficar sabendo, a gente não está ligando para isso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas também você tem que lembrar que você vai estar pecando contra alguém, se envolver outra pessoa, e principalmente você vai estar pecando contra Deus. Lembra de José? As três coisas poderiam ter acontecido se José tivesse caído naquela tentação. E que tentação, hein? Que tentação aquela que José passou. Ele tinha pecado contra o caráter dele, porque ele era um jovem de boa índole, de moral, um jovem de respeito, um homem de verdade. Porque o homem de verdade é aquele que tem moral, é aquele que tem uma boa índole, é aquele que faz de tudo para manter o seu caráter, a sua vida intacta diante da sociedade, diante daqueles que estão à sua volta. Porque quando a pessoa cai em determinadas situações, ela perde muitas vezes o respeito e a admiração da sociedade, da família, dos amigos, é ou não é? E principalmente de Deus. Só que ele disse: não vou pecar contra o meu Deus, não vou pecar contra Potifar, e ainda que não esteja escrito, eu creio que ele pensou, não vou pecar contra mim mesmo. E sabe o que foi que ele fez? Fugiu, porque está escrito: fuja da aparência do mal. É isso que você tem que fazer. Ainda que você esteja só, fuja da aparência do mal. Faça como Jesus: para trás de mim, Satanás, longe de mim, caí na sua tentação. Segundo, fraquezas. Satanás, ele vai agir nas fraquezas. Para falar das fraquezas, abra em Gálatas, capítulo de número 5, aonde a Bíblia fala das obras da carne e das obras do Espírito. Por favor, responda para si mesmo, não minta para você, até porque Deus sabe. Qual é a sua fraqueza? O tentador vai agir nas fraquezas. Gálatas 5, eu vou ler a partir do 16. Eu queria que toda a igreja encontrasse, para que a gente possa analisar esse texto aqui, é importante, tá? Todo mundo encontrou aí? Já pensou qual é a sua maior fraqueza? É importante, gente, é para o aprendizado e é para o crescimento, não é para a nossa vergonha. Vergonha é continuar fraco e caindo na mesma coisa. Entende o que eu estou dizendo? Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito. Notou que esse espírito agora está com E maiúsculo? Por quê? Porque é o Espírito de Deus, Espírito Santo. E não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência são desejos. Porque a carne cobiça, disputa contra o Espírito. O Espírito contra a carne. É errado, mas eu quero. Eu não posso, mas é bom. Ah, mas isso é um pecado contra Deus. Ah, mas isso vai saciar a minha sede, a minha vontade. Pegou a visão? Aí fica essa batalha. Espírito, carne. Espírito, carne. Pastor, isso acontece? Isso é mais comum do que você possa imaginar. E tem gente que está passando por isso todo dia, porque ainda não aprendeu a mandar de uma vez por todas
o tentador embora da sua vida. Continuando. E estes opõem-se um ao outro, ou seja, tem uma guerra, uma luta, uma batalha, para que não façais o que quereis. O espírito fica lutando com a carne para que você não caia no pecado. E a carne fica lutando contra o espírito para que você venha satisfazer o desejo dela. E não custa nada dizer que os desejos da carne são prazerosos. Quem concorda comigo? E todas as tentações que o diabo prepara, os manjares, as armadilhas, como eu disse no início, ele se disfarça de anjo de luz, é algo que vai satisfazer a carne. E às vezes, ou na sua grande maioria, as pessoas caem por conta disso. Avançando para o versículo de número 19. Porque as obras da carne são manifestas, aos quais são prostituição, impureza, lascívia. Prostituição, impureza e lascívia, na versão Nova Internacional, está relacionado no tocante à área sexual. Uma das mais perigosas de todas, porque quando o homem descobriu o prazer da relação sexual, Satanás também descobriu que era ali que ele iria derrubar muita gente. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Eu não posso dizer para você quando foi, mas quando o homem, quando eu digo homem, eu digo o gênero, quando o ser humano descobriu o prazer, a satisfação do ato sexual, o diabo também percebeu que ali ele poderia trabalhar. O homem tem prazer na relação, animal nenhum tem. Animal é instinto. Ele faz aquilo por instinto, instinto animal. Quem entende a diferença? O homem não, o homem gosta daquilo, o homem tem prazer naquilo e fica tranquilo. Deus fez, e se Deus fez, nós podemos fazer. Ou seja, Deus criou o ato sexual, foi por meio do ato sexual que Deus colocou esse mecanismo em nós para que nós pudéssemos reproduzir, e diferentemente dos irracionais, em nós Deus nos deu a oportunidade de, além de produzir, procriar, termos também prazer no ato sexual. Quem está entendendo, diga amém. Não fique mal porque você tem prazer na relação, não, pelo contrário, fique bem. Se é com a sua esposa, com o seu esposo, eu já disse trilhões de vezes, dentro de 4 paredes e com a porta trancada, fique à vontade, vocês dois. Amém, minha gente? Amém ou não amém? Só que o diabo, ele percebeu, aí eu posso trabalhar, aí eu posso agir. Existe uma preocupação no meio cristão hoje, que tem muita gente fazendo o consumo de pornografia dentro da igreja. Quando eu digo dentro da igreja, não é na hora do culto, não. São pessoas que estão na igreja, que ainda fazem o consumo de pornografia. E a pornografia são desejos lascívios. Está associada à fornicação, está associada à prostituição, está associada ao sexo. A pessoa está na igreja, mas ela não consegue deixar de ver aquele filme, de ler aquele conto erótico, de ver as fotos daquela revista, de conversar sobre isso. E hoje, com o advento do telefone celular, isso ficou até mais fácil, porque basta a pessoa fazer uma chamada de vídeo ou gravar um vídeo e mandar uma para a outra. Esse tipo de coisa sempre existiu. Quem aqui é da época das locadoras de filmes? Na época dos vídeos e dos DVDs? Quem é dessa época? Lembra que geralmente lá no fundo tinha um cantinho? Quem lembra? Quem lembra desse fundo? Onde tinha os filmes adultos. Só os maiores de 18 anos poderiam alugar. Lembra dessa época? Os meninos de vez em quando davam assim uma voltinha, né? Olhava assim meio de rabo de olho, mas enfim. Ainda tem banca de revista? Tem, mas diminuiu muito, né? Lembra das bancas de revistas? As primeiras que ficavam assim em destaque? Precisa nem dizer quais eram. Lembra? E por que que tinha aluguel desse tipo de filme? E por que que se vendia muitas revistas? Porque tinha gente para consumir.
na sua grande maioria homem, mas as mulheres também faziam esse tipo de consumo. E hoje, minha gente, está meio que igual. Só que hoje, pessoal, não precisa mais da locadora, não precisa mais da revista. Levante o seu telefone aí para mim ver. Levante aí seu telefone. Pronto, está aí. Ó. O filme está na palma da sua mão, as fotos estão na palma das mãos. Eu lembro que os camaradas passavam com a namorada, elas já iam colocando a mão no olho, né? Não olha não, hein? Na frente da banca de revista. E se olhasse, ela levava um cutucão, né? Com o cotovelo. Porque era um negócio meio que explícito. Aí todo mundo meio que se escandalizava naquela época. Nossa, que absurdo. Hoje está na palma da mão. Hoje tem um telefone. Sozinho, telefone na mão. E com uma fraqueza nessa área. É nessa área que o diabo vai trabalhar. Só que quem faz esse tipo de consumo, e se é casado, está pecando contra si, está pecando contra o cônjuge e está pecando contra Deus. Você sabe que o mundo estimula esse tipo de prática. Outro dia saiu uma pesquisa aí, e eu tenho que falar abertamente, que os médicos estão estimulando a masturbação, seja ela masculina ou feminina. É um estímulo, a medicina está estimulando. E a igreja está ficando moderna, para não dizer desviada, aí está acreditando em um monte de coisa dessa. É libertinoso, gente. É lascívio. E o que for libertinoso e lascívio é contrário à vontade de Deus. A Bíblia nos manda ter domínio próprio. Nós vamos ler na sequência, nos frutos do Espírito Santo, que uma das coisas que nós temos que ter, como a temperança, é o domínio próprio. Nós temos que aprender a dominar os desejos da carne. Amém? Casamentos e casamentos já acabaram por conta disso. Seja de crente ou não. Seja de quem está na igreja ou não. E por incrível que pareça, uma modalidade que antes era dominada pelo público masculino, hoje as mulheres estão quase que em pé de igualdade também. Quem compreende o que eu estou dizendo? Mas pastor, e se é uma coisa minha, e se eu entendo que é algo meu, o diabo está ali ou não? Uma coisa eu penso, pessoal, se for uma transgressão contra Deus, o diabo sempre vai estar por trás. E ainda que ele não esteja literalmente por trás, é uma semente plantada por ele. E às vezes isso pode se tornar até um problema físico, que tem que ser tratado, mas também um problema espiritual, um problema de libertação. E o diabo está por trás de tudo isso. Se a sua fraqueza é nessa área, é aí que você tem que trabalhar, é aí que você tem que se fortalecer. Veja o que diz o versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Contra essas coisas não há lei. Versículo 24, os que são de Cristo crucificaram o quê? A carne. Você é de Cristo, você tem que crucificar a carne. Amém, igreja? Muito bem, continuando. E também as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pastor, eu não tenho conseguido. Eu sei, é difícil, é batalha. Mas se você disser que você pode, você vai conseguir. Talvez Satanás já estava até acostumado a te derrotar, a te vencer. Você caía nas tentações, mas a partir de hoje, você vai sair daqui diferente, batendo de frente contra o mal, e você não vai cair em tentação nenhuma. Quem crê, diga amém. Terceira área, Satanás ele age também nas facilidades. E para falar sobre isso, eu vou falar da questão
financeira. Uma grande tentação é a área financeira. Por quê? Porque todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer, sim ou não? Uns mais, outros menos, mas todo mundo quer. E é aí que o diabo sabe, já que todo mundo quer, então eu posso trabalhar aí. E tem gente que gosta de dinheiro fácil. E o diabo ele prepara muitas armadilhas para derrubar muitas pessoas, fazendo com que muitas pessoas ganham dinheiro de uma maneira fácil até. Aí você fica naquela tentação. Eu vou ganhar fácil, mas é errado. Está muito fácil, mas é errado. Mas eu preciso. Vai me servir. Estou precisando. Estou até necessitando, mas é errado. Ah, mas é bom, é um bom dinheiro, mas é errado. Algumas vezes muitos vencem. A boa índole, a moral, o bom caráter, a vida cristã faz a pessoa, para trás de mim, Satanás. Como diz o ditado cristão, crente, né? É laço, é engodo. Não serei eu que vou cair nessa. Porém, às vezes, volta o primeiro item. Ninguém vai saber. Vai ser só uma vez. Todo mundo faz, né? Todo mundo faz. Quem foi que nunca se aproveitou do outro? Quem foi que nunca fez algo errado? E eu estou fazendo isso, não é porque eu sou ruim, não é porque eu sou mau, é porque eu estou precisando. Olha como o diabo vai confundir na mente da pessoa. Estou precisando. Vou levar até o dízimo na igreja. Está amarrado esse dízimo aí, é maldição. A igreja pode até usar, mas o Senhor não recebe. Eu creio que não recebe. Dinheiro de engano, de engodo, dinheiro de pessoas que se aproveitaram da outra, que usaram de má fé, que se apressaram a enriquecer, pode dar milhões e milhões, é um dinheiro amaldiçoado. Não é só para crente, é para todo mundo. A gente tem que fazer tudo direitinho, mas para o crente a proporção é como? Ela é maior. Só que tem crente, pessoal, que tem pensamento mundano. Tem gente aqui que quer ter a sua estabilidade financeira, tem gente aqui que quer ser um profissional bem-sucedido, um patrão bem-sucedido. Mas deixa eu falar com você que é patrão. Você serve a Deus e a tua empresa não é legalizada, está errado. Você serve a Deus e não paga os direitos do teu funcionário, tu está todo errado. Você serve a Deus e é todo enrolado com a justiça do trabalho, tu está todo errado. Deus nunca vai te abençoar. Porque é fato, gente. Ser dono de negócio no Brasil é difícil, e eu sei que às vezes o funcionário que chora muito, desculpa quem é funcionário, mas às vezes no Brasil a turma reclama de bucho cheio. Vai nos Estados Unidos, vai ver se tem 2 dias de feriado como hoje. Vai ver se tem férias de 30 dias como a gente tem. Vai ver se tem 30% em cima do valor nas férias como a gente tem aqui. Não tem nada, lá não tem nada disso. Acho que é por isso que o país prospera, que o povo sai de casa para trabalhar, e aí as coisas acontecem lá. Mas às vezes o funcionário tem mais direito do que o patrão. É muito difícil ser patrão no Brasil. Você não tem noção. Às vezes numa empresazinha pequena, o camarada tem que demitir o funcionário, e o funcionário está todo legalizado, está com a carteira assinada, está tudo em dia. O camarada gasta 10, 15 mil para demitir uma pessoa. Aí por que ele não quer assinar a carteira? Por que ele não quer pagar os direitos? Porque ele pensa no valor, mas ele é cristão, meu povo. Serve a Deus. Por favor, quem serve a Deus tem que fazer o que a Bíblia manda. E o texto de Provérbios, olha o que diz, ó. Provérbios 28, versículo de número 20. O homem fiel abundará em bênçãos. Diga, o homem fiel abundará em bênçãos. Agora o detalhe, ó. Mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem uma hora a casa cai, né? Uma hora dá errado. Ah, mas todo mundo faz. O meu ramo de trabalho,
todo mundo faz e o povo só prospera se for assim, pastor. Eu entendo, gente, repito, eu falei de novo. Disse, olha, é complicado ser patrão no Brasil. Você vai abrir um negócio, você tem que gastar com alvará, com a liberação, alvará do corpo de bombeiros, e isso e aquilo, e aquela problemática, e o sindicato em cima, desculpa o termo, que essas desgraças só servem para atrapalhar a economia do país, e um monte de coisas. É difícil, mas você é crente. Estou falando aqui no geral, tá? Você é cristão, você serve a Deus. Você tem um livro, um manual chamado Bíblia, que condena esse tipo de prática. Então tem que fazer como a Bíblia diz, tem que acreditar, tem que dizer, Senhor, eu vou andar como diz a lei dos homens, porque está escrito aqui que nós temos que obedecer os homens. Eu vou fazer tudo direitinho, Deus, porque o homem fiel abundará em bênçãos. E é o Senhor que vai me honrar. Agora, se tiver pressa em enriquecer, não ficará sem o quê? Não ficará sem castigo. E quando nós somos também funcionários, quando a pessoa faz corpo mole, ela está pecando. Quando a pessoa põe atestado toda hora, todo instante, para ficar em casa, ela está errando. Quando a pessoa, ela não produz, ela não é um funcionário que realmente trabalha para ganhar aquilo que a empresa paga, ela também está errando. Quando ela faz de tudo para prejudicar o patrão dela, ela também está errando. Eu conheço gente, pessoal. Eu trabalhei com pessoas que trabalhavam um ano e meio na empresa, presta atenção, para ter direito a férias, e para ter direito às parcelas do seguro, e depois, vou usar o termo bem popular, começava a avacalhar na empresa, o máximo que desse, para ser demitido, para receber tudo, para receber férias, e ainda as parcelas do seguro. De propósito, ficava 5 meses em casa de boa, quando estava perto, ia atrás de trabalhar de novo. Trabalhava mais 1 ano e 2 para fazer tudo de novo. Um dia um desses disse para mim, olha, esse negócio de trabalhar 5, 10 anos no mesmo lugar, isso não dá dinheiro. O correto, você trabalha 1 ano e meio, trabalha 2, começa a fazer umas coisinhas ali, você é mandado embora. Você tira o seguro, trabalha de novo e etc. Aí você vai fazendo alguma coisa. Primeiro, a lei dá brecha para isso. E segundo, é da índole, é do caráter da pessoa. E querendo ou não, pessoal, quem está por trás de tudo isso é quem? Porque o diabo é que quer ver você fazendo o mal feito, ver você sendo preso, ver a tua família sofrendo porque a polícia bateu na sua porta quando você estava dormindo e ele levou preso, como a maioria desses políticos que a gente vê por aí afora, como pessoas que eram cidadãos de bem. Todo mundo olhava assim, nossa, que cidadão, sai no final de semana com a esposa. O filho e a filha estudam no melhor colégio, passeiam, fazem viagens. É um exemplo a ser seguido. Daqui a pouco a polícia está lá batendo na porta porque o cara estava roubando. Os vizinhos, chega e se espanta. Quero um modelo. Não acredito que foi fulano isso aí. Porque quem olhava via esse homem aí como um exemplo de pai, de marido, de homem, de cidadão. Mas todo aquele dinheiro estava sendo patrocinado por desvio, por coisa errada, pessoal. É o país que a gente vive, infelizmente. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, ó. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Vou ler só o comecinho. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Eu não estou condenando a riqueza, a prosperidade, não, pelo contrário. Eu estou falando daqueles que são ambiciosos, cobiçosos, que querem ser ricos a todo custo, e por isso que eles caem em tentação. Por quê? Porque quem quer ser rico cai em tentação. Não se deixe vencer pelo dinheiro. Trabalhe e seja fiel, porque o fiel abundará em bênçãos. Você vai ganhar o que você produzir.
Você vai ganhar de acordo com o seu esforço, de acordo com o seu trabalho, de acordo com aquilo que você merecer e de acordo com aquilo também, pessoal. Nunca esqueça disso. Que Deus quer que você tenha em nome de Jesus. Porque tudo é para a honra e para a glória e louvor do nome dele. Quem está compreendendo, diga amém. E a última coisa, pessoal, é que Satanás ele age quando você pensa que você é forte. Não, eu não caio. Eu caí em tentação? Não. Eu caí no pecado? Uma das coisas que eu tenho mais cuidado é quando eu vejo alguém falando, condenando a queda do outro irmão. Você viu o que o irmão fez? Você viu o que a irmã fez? Longe de mim tal coisa. Graças a Deus, ainda põe o nome de Deus no meio, né? Graças a Deus, estou bem. Eu não cairia nisso. Eu caí num negócio desse? Pois é. É quando você pensa que você está autossuficiente, aí que o diabo diz: venha. Pois é agora que eu vou te derrubar. Para a gente finalizar, 1 Coríntios capítulo 10, onde nós começamos. Versículo de número 12. 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe para que não caia. Ah, pastor, não é demonstrar fraqueza, não é demonstrar fraqueza. É vigilância, pessoal. É vigilância, viu? Porque quando sou fraco, sou forte. A irmã caiu, o irmão caiu, vou vigiar mais. Pegou a visão? Fulano caiu no pecado. Não vou dizer, eu não caio, não, pelo contrário. Vou orar, vou vigiar, para mim também não cair nesse pecado. Vou tomar o exemplo do irmão, da irmã, como aprendizado para mim. Não vou condenar o erro dele e o erro dela. Não vou dizer que eu não caio, pelo contrário. Vou orar e vou vigiar mais, para que eu não venha cair. Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.